Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Boleirês, a linguagem da bola. Vamos falar hoje sobre os jogos da dupla Grenal no final de semana, os últimos jogos da fase classificatória do Gauchão, que colocaram o Grêmio como primeiro no geral e o Inter em segundo, enfrentarão Caxias e Juventude respectivamente, que foram os terceiros e quartos colocados na primeira fase. Para isso, outra coisa, né? Nós vamos projetar também os jogos da Libertadores do Inter, né, contra o Deportivo Táchira, e o Grêmio, que vai reeditar a final da Copa Libertadores de 2017, só que dessa vez pela Sul-Americana, contra o Lanús na quinta-feira. Para isso a gente tem nossa mesa completa hoje, @CarlosPacheco_27. Um pouco atrasados, mas finalmente começamos o 2021 no Grêmio. O primeiro jogo com o Thiago Nunes na Casa Mata. Já deu para ver algumas coisas interessantes. @Estevam Peralta. Depois de mais uma goleada, agora só penso na estreia de Tyson Freda. O Estevam foi um grande entusiasta da contratação do Tyson, né? Não vamos falar aqui sobre isso, né? Sobre a nossa discussão que a gente teve, né, Estevam? Vamos só torcer para que ele vá bem com a camisa do Inter. E o Rafael Eu não de Abreu. discuto com o louco, né? Eu não discuto com o louco. Peraí, o ouvinte merece saber, né? Que o Batata estava contra e o Estevam a favor. Tá, não, a gente não vai entrar nesse assunto porque a gente tem muita coisa para falar hoje. A gente deixa isso para um outro programa. @o Rafael de Abreu, qual o seu destaque? O meu destaque é que não tem como um jogo de futebol ser mais estranho do que Inter 5, Sportivo 0, com gol de Nonato, Rodinei e Gabriel. Foi uma noite... falar na baita partida que fez o Lindoso. Uma noite atípica no estádio Beira-Rio nesse último sábado, né? E o meu destaque é esse jogo contra o Táchira vai ser muito importante para a gente poder para que o Ramírez possa, né, continuar com seu trabalho com tranquilidade, porque a gente já viu que lá no Santos, né, o jogo de posição não deu muito certo, e aqui nas nossas terras, né, a gente sabe que daqui a pouco pode acontecer a mesma coisa. Torcemos para que não. Mas vamos começar falando do Grêmio, né? A estreia do Thiago Nunes. O Grêmio venceu por 3-2 a equipe do Ipiranga, com um penaltizinho bem mandrakezinho em cima do Matheus Henrique, né, Pacheco? Mas eu quero que tu fale não só desse lance, mas também do que tu viu da partida, o que tu achou, e já projetar a reedição do confronto da Libertadores de 2017, mas agora válido pela Sul-Americana, né? Que pena. Pois é, cara, estaremos de volta ao palco fantástico da final do Lanús, mas sob outra realidade. Mas falando um pouquinho mais desse jogo do final de semana primeiro, o Grêmio teve 2 tempos bem distintos em campo. Um primeiro tempo muito bom, em que, olha, o Grêmio jogou um grande futebol, tanto é que fez 3-0, verdade, esse pênalti do Matheus Henrique não foi pênalti mesmo, mas não apaga a atuação maravilhosa que o Grêmio teve nessa primeira etapa, quase irreparável. O único senão dessa primeira etapa do Grêmio foi a bola aérea defensiva, que nos causou alguns problemas, mas ainda poucos no primeiro tempo, é verdade. Mas os pontos positivos foi um time muito intenso, uma marcação-pressão muito bem feita, inclusive o Grêmio rouba bolas importantes, inclusive dando em gol, né, roubando a bola lá na frente, um futebol que mantém a estrutura do toque de bola, claro, mas um pouco mais direto. Acho que a gente já comentou isso aqui em outros programas, que o futebol tinha mudado ultimamente, inclusive na Europa, com Guardiola e tudo mais, é que antigamente, quando o Guardiola lançou o Barcelona, era um toque de bola muito lento, um toque de bola sem pressa, o tic-tac, né? E hoje a gente vê o próprio Guardiola, por exemplo, no Manchester City, mantendo o toque de bola, claro, mas um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo, para tentar chegar no gol adversário antes que a marcação já tivesse montada, porque quando o pessoal tá lá atrás, já bem fechadinho, às vezes tu já não consegue mais encontrar o espaço. E a gente viu um pouco disso no Grêmio, eu achei,
no primeiro tempo, em contraste ao Grêmio do Renato, que às vezes era muito lento e deixava o adversário se fechar. Então, são pontos positivos dessa mudança de comando, que a gente está recém começando a ver nessa primeira partida. A gente também viu o meio-campo funcionando legal, com o Jean-Pierre buscando bastante a bola nos volantes, como já fazia com o Renato, é verdade, o que traz ele para um setor que ele tem mais facilidade de jogar. Só que com o Renato, ninguém entrava no setor da meia, ninguém encostava no Diego Souza. E a gente viu com o Thiago Nunes tendo uma alternância de jogadores que se projetavam naquele setor e ajudavam a suprir a falta de um cara que pisasse na área. Inclusive o Diego Souza, às vezes, vindo um pouco da referência. Então, foi uma mecânica legal que vai ser mais desenvolvida nos próximos jogos, com certeza. A gente pode ver exatamente como estará funcionando. Então, foi essa grande primeira etapa, um 3-0 com esse ótimo futebol. E no segundo tempo foi totalmente diferente. Um problema que já vem do ano passado, que é o Grêmio morrer nos intervalos, se repetiu. O Grêmio voltou outra equipe do vestiário. A bola aérea defensiva que tinha nos gerado algumas pequenas preocupações no primeiro tempo virou um caos total no segundo tempo. Toda a bola levantada na área do Grêmio era um perigo iminente. O Grêmio não conseguiu tirar nenhuma bola limpa da área. Toda a bola, mesmo que tirasse, era bola dividida num risquinho, sempre dava um pavor. E além disso, não sei se o Grêmio cansou, a pressão já não era mais a mesma. A equipe do Ipiranga conseguiu ter um bom momento no jogo, marcou 2 gols, depois o Grêmio fez algumas substituições, conseguiu equilibrar a partida e acabou administrando o resultado até o fim, mas não chegou de nenhuma maneira a dominar o segundo tempo, como deveria ser o Grêmio sempre em cima do Ipiranga, e como havia sido o primeiro tempo com um domínio amplo do Grêmio. Então, eu acho que de qualquer forma foi positivo. O primeiro tempo, com o time descansado, o Grêmio teve um grande futebol, já mostrou algumas mudanças, mesmo com pouco tempo de trabalho. No segundo tempo, houveram alguns problemas, mas eu acho que ainda tem a questão física, ainda tem alguma questão de entender um pouco melhor o que o Thiago Nunes pede, principalmente nessa bola aérea defensiva, que ele mesmo disse que não teve tempo de treinar. Então eu prefiro ver pelo lado bom, ver as coisas boas que aconteceram, e as coisas ruins a gente espera que melhorem com o passar do tempo. Sobre a questão da marcação mais adiantada, isso já se notou com o Thiago Gomes também, né, Pacheco? Claro, teve a entrada do Thiago Santos, que é um jogador mais específico para essa função. E pode ser que o Thiago Nunes também trabalhe ainda mais fortemente essa característica no time do Grêmio. E um jogador que pode ser importante para essa situação é além do Thiago Santos, né, que é, como eu já comentei, é um jogador que tem essa característica bem forte, já mostrou isso tanto no América Mineiro, depois foi contratado pelo Palmeiras, né, e fazia muito bem esse trabalho, né, de carregar o piano, né, como uma expressão futebolística bastante usada, né. Mas o Juan, né, o zagueiro Juan, que é um zagueiro muito rápido, né, inclusive tiveram reportagens sobre ele, né, que ele era até mais rápido nos treinamentos, atingia velocidades maiores do que o PP, né, que é um jogador que tinha a velocidade como uma das suas características, né. Então, essa marcação, pressão mais adiantada do Grêmio, pode ser que o Juan apareça um pouco mais, até porque Jeromel e Kahneman já estão mais velhos, né, então, na última temporada se machucaram bastante também, e pode ser que esse bom zagueiro, né, um bom valor que o Grêmio encontrou, inclusive passou o Rodrigues, né, eu que defendia bastante o Rodrigues ano passado, passou o Rodrigues na função, né, acho que ele tá um passinho à frente ainda, nesse momento, né, não ainda, e ele pode ser importante, pode ser bastante usado nessa temporada pelo Grêmio. E tem outra coisa que tu falou, pegando em cima do que tu falou, a questão do calendário curto, né? Agora é jogo Sul-Americana e jogo importante das finais do Gauchão, né? E toda quarta e domingo, depois já começa o Brasileirão, né? A Copa do Brasil é só em junho, mas o calendário tá bem apertado, não vai dar muito tempo para treinar, né? E também se recuperar fisicamente para os próximos jogos, né? Então a gente tem que estar bem atento para ver como o Grêmio vai se comportar, né, com essas novas ideias do Thiago Nunes, né, e também com relação a essa parte física
né? Porque também, uma coisa que eu não falei, né? Além do calendário ser apertado, tem as viagens, né? O Grêmio tem viagem para Colômbia e para Venezuela, se eu não me engano, né? Então tem mais esse fator complicador aí. Eu até ia trazer um outro ponto também sobre o Grêmio, até relacionado no jogador que tu trouxe aí, que é o Thiago Santos, né? Que aparentemente vai acabar se consolidando como titular do time do Grêmio, né? O cara que foi bastante criticado até na chegada pela torcida, enfim, mas que até por questões de característica, como tu falou, Batata, ele traz coisas pro time do Grêmio que faltavam, né? Então acho que acaba se consolidando, não sei se vocês concordam, mas acho que acaba se consolidando como titular do time do Grêmio mesmo. É verdade, o Thiago Santos tá fazendo um bom início de passagem dele pelo Grêmio. Tá certo que nesse último jogo ele acabou não indo tão bem, principalmente no segundo tempo. Ele foi um dos caras que mais sofreu no mau segundo tempo que o Grêmio fez. Mas no geral, tá sendo bem bom esse início dele no Grêmio. Tá marcando forte, tá sabendo jogar, inclusive. Não é nenhum craque, mas tá sabendo participar do jogo no que se pede dele. Então tá se consolidando, pode ajudar nessa marcação, como o Barça também tinha trazido. E uma questão que eu quero trazer também é que a gente já vê o Grêmio muito mais marcando já por zona, principalmente quando tá atrás, né? Porque na pressão muito se marca no individual mesmo, mas quando o Grêmio tá atrás, agora já em bloco baixo, a gente já vê o Grêmio marcando numa estrutura mais na zona, o que é positivo, na minha opinião, melhora bastante esse tipo de marcação mais recuada, e inclusive trazer um lance aqui, que é o lance de um dos gols que o Grêmio sofre, que correu um vídeo na internet do Cortez, que nem uma barata tonta no lance, e justamente, claro que não exime o erro do Cortez de tomada de decisão, mas justamente ali tu tem a questão da troca de sistema, porque o Cortez ele foi acompanhar o cara exatamente como ele fazia no sistema do Renato. Ele seguiu o jogador. E já o time inteirinho estava marcando por zona. E aí essa movimentação estranha dele fez ele bater cabeça com o Thiago Santos, que já estava no setor onde ele estava tentando ir, e deixou um espaço gigantesco nas costas dele. Então, chamar atenção para essa troca que está havendo e para essa falha do Cortez, que teve a ver com essa mudança aí do Grêmio, mas, claro, não exime ele, porque ele errou a tomada de decisão de qualquer maneira. Agora, é muito triste que o Grêmio, com toda a sua grandeza e todo o seu tamanho, acabe tendo que reeditar a final de uma Libertadores na Copa Sul-Americana, né? Agora, eu realmente fico muito triste com uma notícia dessa. Muito triste, de verdade. Tô escutando fogos de artifício aí. Cornetinha bombando. Mas a gente não se abala, né, cara? O negócio é tranquilo. Vamos lá jogar a Sul-Americana, vamos voltar ao palco dessa grande final em Lanús. E, cara, esse jogo aí, eu tenho uma boa expectativa. Acho que é o adversário mais difícil do grupo na Sul-Americana, que é bom sempre lembrar que só passa um, né? Então, o Grêmio precisa pontuar bem para conseguir ser o primeiro colocado. Então, pelo menos um empate lá em Lanús é importante que o Grêmio consiga. O Lanús que não tem a mesma força que tinha naquela época. Aliás, nem o Grêmio tem, mas acredito que o Lanús, por ser um time de menor investimento e menor camiseta mesmo, esteja ainda mais com ainda mais problemas do que o Grêmio hoje. Então, acho que se o Grêmio fizer um bom jogo, um jogo inteligente e tal lá, consegue pelo menos um empate, ainda mais com as evoluções que a gente viu do Grêmio do Thiago Nunes. E só torcer para essas questões aí que tanto preocuparam na primeira partida, como a bola aérea, possam ser resolvidas, né, nesse pouco tempo de treinamento que tem, como o Batata assinalou. Então, vamos torcer para que a gente consiga pelo menos um pontinho lá em Lanús. E além de conseguir o pontinho, evitar que o Lanús pontue também contra nós, né? Pelo menos deixar empatado nessa rodada a nossa pontuação com a deles, porque eles é que vão acabar sendo provavelmente o grande adversário do Grêmio na luta por esse primeiro lugar. Então é importante ser estratégico nesse jogo. Então é isso, né? A reedição do jogo de 2017 entre Grêmio e Lanús será na próxima quinta-feira, né, às 21h30. O jogo é lá na Argentina, né? E as duas equipes venceram na primeira rodada. Como o Pacheco falou, é um jogo bem importante, né, pro Grêmio não encaminhar, né? Mas se manter vivo nessa primeira colocação, com os critérios, é ele que está na frente nesse primeiro momento na Copa Sul-Americana, né?
Mas vamos falar então de Inter. Inter que jogou no sábado e goleou o Sportivo, mais uma goleada no Gauchão. Teve um tropeço na Libertadores no seu primeiro jogo no meio da semana, mas no Gauchão, nos últimos 2 jogos, fez 11 gols. É claro, pegou equipes mais fracas, mas o Inter está apresentando uma evolução no trabalho do Ramírez. Não é mesmo, Estevam? Fala um pouquinho sobre o que tu achou do jogo aí. Como tu disse, né, Batata? O Inter goleou o Sportivo 5-0. O Abreu até comentou, né, do Rodinei. Acho até que ele foi maldoso com o Nonato e com o Zé Gabriel, que eu acho que são jogadores úteis. Já o Rodinei não, que espero não, vai embora agora em maio, com o seu contrato se encerrando, vai voltar para o Flamengo. Inclusive o Rogério Ceni elogiou ele, né? Não sei se o Flamengo vai vender ele ou capaz o Rogério aproveite, tomara que aproveite. Mas enfim, chega de falar de Rodinei, porque é todo o programa falando de Rodinei. E como vocês falaram, o Inter patrolou, o Zé Gabriel abriu o placar, depois o Nonato fez uma boa partida. Também queria destacar o Lucas Ramos, né, que entrou, foi muito bem. Eu tenho muita esperança nesse jogador. No início lá, que foi com o Sub-20, eu acho que ele foi o jogador de mais destaque ali naqueles primeiros jogos. Acho que ele tem um espaço no elenco. Acho que vai ser um jogador útil durante a temporada. E agora só estou pensando na estreia do Tyson, que espero que jogue alguns minutos. Acho que o Inter muda de patamar com ele, também com a volta do Saravia daqui a pouco, e depois do Bosquilha. O Inter vai ficar um time muito forte. Acho que precisa de alguns jogadores na zaga, na lateral esquerda, mas acho que no meio do ano capaz essas lacunas sejam preenchidas. Mas do jogo não tem muito o que falar. O Inter dominou do início ao fim. Eu gosto muito desse time do Ramírez, que não se acomoda, né? Não precisa fazer Vou dar uma cornetinha no Batata agora, né? Porque não é um time que, como um treinador dele gostava de fazer 1-0 e depois fechar a casinha. O Inter anda fazendo bastante gols, fez bastante gols contra o Aimoré e acredito também contra o Táchira. Até uma dica aí para os apostadores, acho que vai ter mais de 2 gols no jogo do Inter, até tá uma odd boa, pagando 1.7. Espero que eu não seja xingado depois pelos ouvintes aqui. Mas acho que é isso, não sei o que vocês querem completar, Batata e Abreu. E já projetando o jogo contra o Táchira, né? É um adversário que venceu o Olímpia dentro da sua casa, mas acho que o Inter não vai ter muitos problemas. Como eu disse contra o time boliviano, que eu não vou me arriscar a falar o nome. Acho que a culpa foi da altitude e acredito que o Inter vai vencer tranquilamente o time venezuelano agora. Estevam, eu vi já alguma evolução, né, do trabalho do Ramírez, mas eu vou pegar um pouquinho da minha fala inicial, né, do meu destaque inicial, porque a vitória contra o Táchira ela vai ser muito importante para o Inter ter uma tranquilidade, né, no trabalho do Ramírez, que a gente não tem visto, né, devido a derrota no Grenal, a derrota para o Always Ready no primeiro jogo da Libertadores, né, que já foi muito criticado aqui, né, e inclusive ele teve que colocar jogadores como o Rodinei, como o Lindoso, até o próprio Nonato, que estava se dizendo que poderia ter a última oportunidade dele, né, com o Ramírez, que não estava conseguindo evoluir muito, poderia ser emprestado. Os outros jogadores, né, o Lindoso e o Rodinei, negociados em definitivo. O Rodinei, terminando o contrato dele, vai voltar para o Flamengo, né, como já tinha falado. E aí os jogadores como o Heitor, como o Johnny, né, que o Ramírez falou na própria coletiva depois do jogo que ele está sendo preparado para ser esse número 5, né, que a gente já falou bastante aqui também. Mas ele não pode fazer esse teste hoje, né, devido a essas críticas, né, da imprensa, da própria torcida também, que a gente acompanha, né, nos nossos grupos de WhatsApp, no Twitter e tudo mais, que é onde tem mais forte essas críticas, né, e a gente viu isso acontecendo lá em São Paulo, né, com o Ariel Roland, né, no Santos, que devido a tudo isso, inclusive a ameaça de torcedores que jogaram rojão na frente do prédio dele, ele pediu demissão, né, não conseguiu fazer evoluir o trabalho dele aqui no Brasil, né, e eu tenho medo, né, que isso aconteça aqui. Inclusive, isso aconteceu aqui, né, se a gente for lembrar do Kudê, que recebeu uma proposta financeiramente pior, né, mas
foi porque ele entendeu como é o contexto brasileiro, né? E isso tá. O meu medo é que isso aconteça cada vez mais aqui no Brasil, né? O próprio Abel Ferreira, como eu falei no último programa, né? O presidente do Palmeiras foi conversar com ele porque o time não vinha apresentando um bom futebol, né? Sendo que ele acabou de ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né? Então, muito complicada essa situação ainda, né? E eu tenho certeza não, mas eu acredito, né, que o Inter vai vencer o Táchira, né, para poder dar esse respaldo aí pro Ramires, né, continuar evoluindo o trabalho, que é uma coisa que eu já vi nesse último jogo contra o Sportivo, né? Claro, é contra o Sportivo, né? Foi contra o Aimoré, que o Inter também goleou, mas também foi um jogo atípico devido às expulsões, né, no primeiro tempo, mas já está tendo uma evolução no trabalho, no jogo de posição do que o Ramires implementa, né? Tem como conceito, né? E ele vem, como a gente já explicou também, o Inter vem de um trabalho anterior que não tinha nada a ver, né, com o trabalho agora do Ramires. Então ele precisa ter essa paciência, né? E ele está criando esse padrão tanto nos titulares quanto nas reservas. Isso foi uma coisa que eu notei nesse último jogo, né? Que era uma coisa que o Kudê também tinha feito isso. O Inter tinha um padrão de jogo, né? Jogando os titulares ou os reservas. Tinha um padrão, a gente conseguia ver, né? E o Ramires está conseguindo fazer isso, né? Nesse jogo contra o Sportivo. Aquela situação que a gente falava muito no início, né? Daquele buraco que ficava no meio-campo, principalmente ali na linha dos meias, né? Eu já vi os laterais recebendo mais bolas ali e conseguindo fazer com que o time avançasse, né? Eu já vi o Praxedes aproximando mais desses jogadores também para poder levar a bola à frente, né? E tendo mais conexões ali entre o lateral e os pontas, né? Uma situação também que aconteceu no início do jogo, o Palácios e o Patrick jogando invertidos, né, entre aspas, né, o Patrick jogando pelo lado direito e o Palácios pela esquerda, não surtiu um efeito, assim como contra o Aimoré, né, não foi uma boa partida de ambos os jogadores, que quando no meio do primeiro tempo teve essa mudança de lado, né, os dois cresceram, né, e acredito até que vão ser os titulares contra o Táchira, jogando nesses lados, né? O Patrick pelo lado esquerdo, que foi onde ele se destacou desde o ano passado, e também só jogando pelo lado esquerdo, né? Que ele teve um destaque maior, tanto por dentro quanto jogando aberto, né? E o Palácios pela direita, né? E então já vejo essa evolução, esse padrão, e é importante que a gente tenha essa paciência e dê esse respaldo pro Ramires continuar fazendo um bom trabalho, né? E uma coisa que não sei se eu cheguei a falar aqui, né? Mas já falei em outros grupos. Se o Ramires, né? Claro que com um contexto bem diferente, conseguiu fazer o Del Valle, né? Os jogadores do Del Valle jogarem bola, né? Inclusive ser campeão da Sul-Americana. Por que ele não poderia fazer o time do Inter jogar? Acho que ele tem conteúdo e tem vamos dizer, qualidade, né, para fazer essa equipe do Inter jogar um melhor futebol. Melhor, né? Também, né? Também material humano melhor, né? Então acredito que o trabalho dele só vai ter evolução, mas é preciso a gente ter muita calma e muita paciência para que ele consiga fazer isso. Principalmente o que você falou, calma e paciência, porque lá ele não tinha pressão no Equador, tinha um projeto por trás, que é o Del Valle, que é um projeto, um dos melhores da América do Sul, então tem que ter paciência, não é do dia para a noite que o time vai começar a jogar igual o Del Valle. No começo da fala, né, tu falou do Ariel Roland, que é absurdo, né? O cara não tem nem 15 jogos no Santos e já pediu demissão porque a torcida foi lá na casa dele depredar. Ele que já tinha sofrido isso no Independente, né? Mesmo após ganhar a Sul-Americana, né? Aquela Sul-Americana em cima do Flamengo no Maracanã, lotado. O Independente não ganhava um título internacional fazia um tempo também. Então é um absurdo que esses, como eu posso dizer, esses
pilantras, não. Pilantras não é a palavra correta. Baderneiros. Baderneiros / marginais, aniquilarem um processo, né? Ele fez um contrato de 3 anos com o Santos, ia mudar uma filosofia que vinha do Cuca, num time mais reativo, e aí em 12 jogos a torcida pensa que não dá, e criam o tetra da Libertadores. O Santos que vive, tá com dívidas, salários atrasados, então é bizarro o que os torcedores pensam. E também falar do Palmeiras, né, que o Batata citou ali. Como que um cara vai ser questionado, não tem tempo para treinar, ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, e ainda é questionado. Eu nunca vou entender isso aí. Eu nunca vou conseguir entender isso aí. E o próximo que vai ser questionado, que está fazendo um belo começo de trabalho, é o Crespo. Porque daqui a pouco ali na frente, o time de São Paulo vai oscilar. Aí a torcida vai pensar que não presta, que não vale mais a pena. Então é um absurdo. Enquanto não mudar essa cultura dos torcedores de imediatismo, que do dia para noite o time vai começar a jogar que nem o Barcelona do Guardiola, que não vai jogar, a gente vai ficar nessa. A gente vai com o futebol brasileiro defasado que tá faz tanto tempo, com técnicos defasados, né? Porque a gente vai olhar aqui no lado, na Argentina, olha os técnicos, eles vêm aqui para o Brasil e brincam, praticamente. Brincam com o futebol brasileiro. Os técnicos portugueses, né? O Jorge Jesus e o Abel Ferreira também brincaram, vieram, não tiveram nem um ano de trabalho e ganharam a Libertadores. Então, é um absurdo que a gente esteja tão atrás assim dos europeus e dos nossos companheiros sul-americanos aqui também, né? A Argentina revela técnicos para o mundo inteiro. Então, é triste isso. Se a gente continuar com esse pensamento, a gente não vai para frente nunca. Eu concordo plenamente com o que os amigos falaram aí sobre os treinadores. O Roland, inclusive, além de ter tido sua casa depredada pelos torcedores, ainda estava sem poder realizar contratações do time do Santos e não estava recebendo salários, ou seja, era uma fria total, tudo isso ainda tendo uma cobrança de ganhar uma Libertadores. É algo absolutamente surreal. E também essa questão aí que o Estevão comentou de os treinadores estrangeiros virem aqui e brincarem no futebol brasileiro. O Jorge Jesus deu uma declaração falando que para ele o futebol português e os treinadores portugueses estão muito acima do brasileiro na parte tática, que aqui a gente só depende da qualidade do jogador, e por isso que os jogadores brasileiros, quando chegam na Europa, sofrem um pouco, porque as defesas são muito melhores lá. E eu tendo a concordar com ele mesmo, bem nesse sentido exatamente, e fico feliz que alguém com uma voz tão forte, que certamente vai ser ouvido, dê um tapa na cara desse do futebol brasileiro. Não, e voltando para o que a gente estava comentando sobre o Inter também, agora a gente tem nessa semana o jogo contra o Tátira, né, que vai ser bem importante, como os guris já disseram antes, o Inter precisa vencer, e a gente fica um pouco na expectativa também da utilização do Tyson, né, o Tyson que deve ser relacionado para a partida, já pode ser relacionado, deve ser relacionado, provavelmente não como titular, mas a gente fica na expectativa de daqui a pouco entrar alguns minutos, fazer uma participação para ter a estreia pelo menos, né? Ou se vai ficar só pro próximo jogo. Mas a gente fica, né, mais ansioso mesmo, querendo ver o Tyson em campo, querendo ver ele voltando a jogar pelo Inter. Mas enfim, acho que o Inter tem condição de ganhar esse jogo. Acho que, como os guris disseram, por mais que seja que o Inter venha de jogos no gauchão contra times mais fracos, nesses times mais fracos, que tem um pouco mais de espaço no campo, uma marcação não tão eficiente, é onde o time começa a ajustar pequenos detalhes desse novo modelo de jogo. Então, acho que a tendência é que vá melhorando. Eu tenho essa perspectiva também. Então, acredito que dê para a gente conseguir fazer um bom jogo contra o Tátira e sair com a vitória, que vai ser bastante importante, principalmente depois da derrota na estreia contra o Always Ready. Eu também estou bem curioso para ver se o Tyson vai jogar e onde vai jogar. Essa, para mim, é a maior curiosidade, né? Para saber se ele vai jogar mais aberto ou se vai jogar por dentro, né? E tem se falado bastante sobre isso, mas a gente só vai conseguir ver quando ele entrar em campo e ver o posicionamento dele, né, durante o jogo. Só relembrando, então, o Inter joga nessa terça-feira, às 9h30, né, contra a equipe do Tátira, e o Grêmio também joga às 9h30, só que é na quinta-feira,
e também por outra competição contra o Lanús, válido pela Copa Sul-Americana, segunda rodada também. E tem mais jogos importantes, né, nessa Libertadores, na rodada do meio da semana. O Santos, né, nessa crise, enfrenta o Boca Juniors na Bombonera, né, uma bela pedreira para essa sequência, né, de campeonato e, entre aspas, novo trabalho. Né, vamos ver quem é que vai assumir essa bronca. Um jogo que vai ser bem interessante de se ver, né, o Palmeiras contra a equipe que eliminou o Grêmio, né, o Independente Del Valle. Né, e também tem Flamengo contra a União La Calera. O São Paulo enfrenta o Rentistas do Uruguai e o Atlético Mineiro enfrenta o Independiente Santa Fé. Esperamos que vocês tenham gostado. Nos sigam no Twitter e no Instagram, @oboleires, e nos escutem tanto no Spotify ou no nosso canal no YouTube. Escuta lá o nosso programa, curte, compartilha, ativa o sininho e tudo mais. Canal Oboleires. Até o próximo programa. Tchau.